Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Olha, nós aqui retornando com o nosso podcast, edição 2026, com muita alegria, sempre com um papo interessante, com uma turma interessante, que você já vai ver já o pessoal de hoje. E é com muita alegria, então, que nós estamos reiniciando agora a nossa temporada 2026, do nosso podcast Homens de Valor. Desde já eu quero te pedir, lembrar você os nossos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe o nosso programa. Vamos à nossa vinheta que a gente já está voltando. E então, pessoal, estamos voltando, né? Temporada 2026, chegando até você, podcast Homens de Valor, com a nossa galera de sempre aí, ó. Vamos lá? Pastor Manu, o homem dos 3 Cs. Poxa, é isso aí. Curta, compartilha e comente. Não deixa de fazer isso hoje, hein? Pastor Davi Pereira. Deus abençoe você. Estamos aqui, em nome de Jesus. Da nossa igreja do Meia. E o reverendo Rodrigo. Todo retorno é bom, né? Todo retorno é bom. A gente já estava com saudade. Que alegria, aí, né? Alegria. Que alegria podermos voltar a esse bate-papo com o nosso podcast Homens de Valor, que tem sido assim... Tem sido legal, tem sido prestigiado por uma turma bacana. Bastante gente está assistindo, né? Já estou sendo até conhecido aí por aí. É mesmo? Estou sendo conhecido. Tu não está podendo nem andar na rua direito, mano? O povo está indo em cima. Não pode nem fazer compra mais. Não pode nem. Não está dando mais. O calor está sendo grande em cima. A galera está marcando em cima. É isso aí. A turma está ficando famosa. Então, gente, nós escolhemos um assunto para a gente conversar com a turma, que eu acho que ele vem a calhar com esse momento de início de ano. Por quê? Porque, apesar de nós estarmos ainda, já passamos janeiro, fevereiro já está rodando, mas está no início do ano ainda. Então é aquela época que a gente faz lá as nossas promessas, renova os nossos votos. Tem gente que já renovou os votos em janeiro, já parou em janeiro mesmo. Já desistiu em janeiro mesmo, né? Os janeiro já mesmo, nem saiu do papel. E são os mesmos votos de sempre. Pois é. E então a gente meio que pensando também nisso, a gente decidiu falar sobre procrastinação. O que é procrastinação? Na verdade, nada mais é do que adiar as coisas. Adiar as coisas. Procrastinar é viver deixando para depois, para depois e para depois. E eu acredito que esse comportamento, esse hábito de procrastinar as coisas, ele acaba atingindo a vida da pessoa de um modo geral. Sim. Né? Ele cria o hábito. Não é numa coisa só, né? Não é uma coisa só. Não é uma área só. Não é um comportamento adotado só para uma coisa. Um tipo de... Enfim, acaba atingindo tudo. Inclusive a área espiritual. Daí a gente resolveu bater esse papo hoje pensando nisso. Procrastinação na vida espiritual, na área espiritual. Como vencer isso? Eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido, vocês vão poder comentar isso aí, é que toda mudança precisa ser precedida de um reconhecimento da dificuldade. Né? Ninguém muda uma rota, um hábito, sem reconhecer que não está no caminho legal, Verdade. Que está no caminho errado. Então, eu acredito que é possível, eu acredito que dá para reverter, mas a gente precisa entender que tem essa dificuldade. Uma primeira rodadinha aí, vamos lá, não é isso, pastor Rodrigo? Uma pequena definição, posso? Pode. Você... É o hábito de adiar tarefas necessárias, trocando-as por atividades mais prazerosas ou menos importantes, resultando em ansiedade, culpa e perda de produtividade. Olha que interessante. É bom. Interessante. É o hábito de adiar tarefas necessárias, trocando-as por atividades mais prazerosas ou menos importantes. Agora, essa definição é legal, porque ela mostra pra gente que nem sempre as prioridades são as coisas mais prazerosas. Pois é.
a gente tende a priorizar as prazerosas e ir deixando para depois as menos prazerosas, que exigem disciplina, essa coisa toda. Eu acho que essa definição aponta um pouco para isso, né? Quando você é assim, mas tem uma mulher igual a minha, que não deixa você ficar tendo muito prazer muito tempo, que ela tem sempre uma tarefa, porque a prioridade, a vida fica mais fácil. Fica mais fácil, Para você se dominar, né? Mas fala aí, Manu. Então, eu estava pensando aqui, o Rodrigo estava falando, e aí eu pensei aqui, o procrastinador, ele é diferente do proativo. Na verdade, é o oposto, né? Do proativo. Quando a gente olha num geral, a gente ainda não entrou na questão espiritual, mas quando a gente pensa no geral, o procrastinador é aquele que vai sempre ficar para trás. Ele vai sempre ficar como segunda opção em tudo na vida. Porque tem o proativo. O proativo é aquele que avança, é aquele que conquista, frente. É aquele que toma frente, que tem foco, que tem objetivo. E o procrastinador não tem foco. Não tem. Ele, às vezes tem capacidade. Tem. Mais do que até o outro. Muitas vezes, até mais capacidade que o proativo. Sim. O proativo, ele quer fazer, ele está ali. Ele é consistente. Ele está aqui, estou pronto. Só me manda o que manda o que eu preciso fazer que eu faço. O procrastinador, ele sabe o que precisa fazer, ele tem conhecimento do negócio, mas ele diz, depois eu faço. Só que aí nessa que depois eu faço, vem um proativo. Alguém passou na frente passa dele. por cima. E passa por cima. É promovido antes. É promovido antes. E aí ele fica se lamentando, por que não eu? Né? Por que não eu? Então a gente precisa pensar... Mas numa definição geral, até que eu falei, tem resultados. Sim. E os resultados, que é culpa, ansiedade, perda de tempo, todas essas coisas, já começa a gerar na pessoa outros pensamentos, do desânimo, e aí não é mais por aquilo que ela está adiando, mas já é o resultado do que ela adiou. Sim. E aí já fica... Consequência, né? Uma consequência. E a gente pode dizer que isso tudo pode até gerar doença, enfermidade. Enfermidade do corpo e enfermidade espiritual também. Porque pelo fato dele adiar tanto, ficar esperando as coisas acontecerem, isso vai mexendo com a mente dele. E aí ele vê pessoas avançando na frente dele, ele vê coisas que ele poderia fazer e não fez, ele vê a família ficando para trás, ele vê as consequências dentro da sua própria casa e isso vai adoecendo essa pessoa. Agora, se a gente pudesse, então, dar uma resumida dessa primeira rodada, nós poderíamos dizer, então, que sem a disciplina não existe conquista, não existe realizações. Sem a disciplina? Eu creio que sim, né? Eu acho que a disciplina é um motor, né? A disciplina ela impulsiona você na direção que você precisa ir. Porque eu acho assim, o procrastinador é uma característica da pessoa, da personalidade da pessoa. Então envolve tudo na vida dele. Aí eu pensei aqui agora, por que a pessoa é procrastinador? Ou porque ele tem excesso de confiança, é o cara que ele sabe que ele tem condição de resolver tudo de última hora porque ele é o cara, né? Ele tem, se gaba do improviso. Se gaba do improviso, daqui a pouco eu resolvo. Ou porque ele é irresponsável mesmo. Então, são duas características da personalidade da pessoa que se refletem nas atividades dele do dia a dia. Né? Depois amanhã eu resolvo, depois eu resolvo. E vai lá e resolve e não consegue o mesmo resultado, como o pastor Rodrigo falou, daquilo, porque ele não tem excelência. Antes da gente entrar na área que seria, na área espiritual, né, o nosso assunto, dentro dessa pequena introdução, eu tenho um hábito. Ainda bem que a minha esposa não está aqui junto comigo. Ela vai saber. Aí, Davi. Ela vai saber. Mas você também é um procrastinador nessa área. Imagina. Não sei, cada um de nós tem Ainda bem que a minha também não está aqui. Mas eu tenho um hábito. Já tenho isso há um tempo. Ao chegar de viagem, de um passeio, de qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é tirar tudo de dentro da bolsa. Eu também sou assim, guardar. Guardar ou colocar aquilo que tem para lavar. Eu também sou assim. Já resolvi, minha bolsa já está guardadinha. Eu não consigo dormir com a bolsa lá. A bolsa fica lá cheia de roupa. Eu não posso dizer o mesmo. Aí, eu sou um procrastinador arrependido. Eu vou começar. Eu não consigo. Porque daí você começa a rotina de novo e aquela bolsa vai ficar lá. Eu vou direto guardar tudo. Eu guardo tudo. Eu estou nesse processo, eu estou nesse caminho ainda. Eu estou devagarzinho, mas tem homens que você vê, né? Dentro da... Fica uma lâmpada ali e a esposa fala assim, troca essa lâmpada.
Qual que é essa? Ih, não olha Aí pro um lado dia não, ela não pega olha a pro escada, lado. sobe lá e fala assim, já troquei. Não, isso quando ela não chama o marido de aluguel, né? Aí tu chega lá, tem um cara lá, tem um visão toda marido sua de lâmpada. aluguel? Ah, calma aí. Nome Tá. marido de aluguel, que é o cara que roda as casas consertando tudo. Lá em casa não tem meu esse Deus. vizinho, É o que não. leva fama. Esse negócio aí é uma luta minha. Porque se eu deixar frouxo, eu sou bastante tendente a ficar procrastinando as coisas. Pois é. E isso de chegar de viagem, a primeira coisa que eu faço é jogar tudo no chão, sentar no sofá e ligar a televisão. Não. E ficar. E se Eu tiver não uma lata de sento no biscoito, sofá. Tiro se tiver tudo. uma lata de biscoito por perto, amigo. Se tiver perfume, Não, eu tô- desodorante, Presto Barba, eu tiro tudo de lá, Também. guardo. É, tudo não, eu certinho, não sou tô assim, livre, não. Eu tô É exatamente começando a isso. entrar na vibe de vocês, mas por enquanto. E que isso? Olha só, eu tô entrando na vibe de vocês, mas por enquanto Nós eu estamos juntos. tô aqui junto com ele ainda, porque. A gente tá nessa luta. O homem vai descansar isso logo. acontece, Mas a minha Vai esposa, relaxar. a minha esposa Isso me acontece. ajuda muito. Por quê? Ela organiza a minha vida por prioridade e eu me submeto. Porque se deixar por mim, É. eu tô lascado, irmão. É. E eu tô começando a mudar, eu tô começando a ir pro time deles por causa da minha esposa. Já preparou a mensagem de domingo? Ih, Ela fala, Davi? Ela fala na terça. Já preparou a mensagem de domingo? isso aí. Legal. Mas isso é E aí? bacana. E você Aí na responde o quê? quinta, já preparou a mensagem de domingo? Não, eu tô preocupado com a de quinta ainda. Aí no sábado de noite, ela já preparou E a mensagem de domingo? amanhã. Aí de madrugada eu tô... Desesperado. E aí a gente tá falando aqui, né? Nesse bate-papo tá até, né, descontraído, tá bom demais. O pastor Rodrigo tá até confessando um monte Tá de coisa. confessando pecados aqui. Aí abriu o confessionário, né? Não tem Mas essa é assim de que fica bom. Não tem essa de vizinho de aluguel, né, Rodrigão? De chegar lá, dar de cara com vizinho de aluguel. Inclusive, lá nas bandas lá da onde eu moro, não tem esse negócio de vizinho de aluguel, não, irmão. Não tem essa, não. Tá doido? Chegar em casa, encontrar um vizinho de aluguel lá, meu Vizinho de irmão. aluguel. Palavra nele. Aqui, ó. Que negócio é esse? Meu pai falava muito o seguinte: ele dizia assim, ó, devagar também é pressa. E eu estava pensando nisso nesses dias. O procrastinador, ele deixa de fazer, ele não vai devagar, ele deixa de fazer. Quando ele quer fazer de uma vez só, né? E aí, quando ele tenta fazer de uma vez só, muitas vezes dá até errado, ou muitas vezes não consegue o tempo necessário para conseguir fazer aquilo que ele tinha tempo para fazer. Se estressa, acaba se estressando. Aí há um estresse, há uma confusão dentro de casa, há um problema com a esposa, principalmente quando é algo que interfere dentro da sua casa, há uma situação que pode interferir ali no relacionamento dele com a esposa, com os filhos, inclusive. Porém, aquele que está no processo, aquele que está fazendo, ainda que ele esteja um pouco devagar, porém, ele está fazendo, ele está caminhando. Né? Ele está progredindo. Isso, ele está avançando. Então, o homem, a mulher, ele precisa estar no gerúndio. Ele precisa estar caminhando. Ele precisa estar no processo, né? Porque quem está no processo, quem está caminhando, quem está fazendo, está resolvendo algo. Quando a gente pensa na questão da vida profissional, se um chefe chega para você e fala assim para você: e aí, pastor Rodrigo, tudo bem? Como é que está aquele trabalho que eu pedi para você fazer? Já está pronto? Ih, rapaz, eu vou fazer. Opa, ele vai te olhar diferente e falar: como assim tu vai fazer? Eu já te pedi há muito tempo. Aí, se você chegar para ele e falar assim: fala, chefe, beleza? Aquele trabalho? Estou realizando, estou fazendo, está no processo. O chefe vai olhar para você e vai falar: garoto bom, tá trabalhando. É isso aí, tá no processo. Só que o procrastinador não, ele para e não faz. Aí quando o chefe chega, pega ele de surpresa. E aí ele pode até sofrer uma advertência com isso. Eu vi uma frase esses dias, fala. Para os jovens e adolescentes, a arrumação do quarto. É uma complicação. Tudo deles é depois. É depois. E vai acumulando. Mas vamos lá, vamos entrar então, propriamente dito, na questão espiritual, né? A gente deu uma rodada aí falando de procrastinação geral e tal. Mas os efeitos da procrastinação na área espiritual são bem danosos, né? São bem complicados. E aí a gente meio que elaborou aqui alguns pensamentos. Por exemplo, procrastinação espiritual não é apenas deixar de orar ou ler a Bíblia, mas é adiar decisões que Deus já está cobrando do nosso coração. Muitas pessoas não dizem não para Deus. Elas só dizem depois. Então, quando se trata das coisas espirituais, a procrastinação não é uma negação de fazer, ou da importância, ou de saber que tem que fazer, mas é um constante
Adiar. Deixar para depois, adiar. Espera aí. E adiar. Deus já requereu de você, o Espírito Santo já sinalizou com você, mas você já, porque funciona dessa forma em tudo na vida, chega na realidade espiritual, você também deixa para depois. Então, apenas dizem depois. Procrastinação espiritual é um problema de prioridade e não de tempo. Aí tem Efésios 5,16. Dá uma lida para a gente, pastor Davi. Que fala muito também sobre essa questão da sabedoria de viver, né? Como viver sabiamente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, fazendo o tempo valer, né? Valer a pena. Porque os dias são maus. Maus no sentido de os dias trazem seus problemas, e os problemas ocupam espaço na nossa vida. Então, Perfeito. se você não tem prioridade, como o senhor falou, a maldade do dia, que aqui no caso quer dizer as tarefas do dia a dia, vai atropelar a sua vida. Eu gosto de falar na igreja, para o povo lá, o seguinte: quando a gente amanhece um novo dia, eu acho que Deus pensa assim: vou dar uma oportunidade para esse cabra viver mais um dia, para ver se hoje ele me entrega a tarefa que eu estou pedindo ele desde tempos. Então, cada vez que a gente acorda de manhã, a gente tem que perguntar assim: o que eu preciso entregar hoje, que Deus ainda aguarda que eu faço, porque se a gente vive mais um dia, é porque Deus ainda espera algo de nós, né? Nossa vida tem propósito, eu creio assim. Então, sim, eu sempre me preocupo se eu estou vivendo esse tempo que eu estou vivo, eu não posso deixar para o final. Como é que eu posso chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias, né? Se Deus tem expectativas sobre nós, que a gente acha que o Evangelho é a gente receber de Deus, a gente tem expectativas sobre Deus, o que Ele vai nos entregar. Mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente chega para Deus com a nossa agenda, Deus chega para a gente com a agenda dele. Olha, você se converteu, aqui é a minha agenda, é isso aqui que eu preciso que você faça para mim, igual o seu chefe falou aí, né? Sim. Preciso que você faça isso aqui. Então, eu acho que esse senso de urgência que a vida traz, e a vida cristã não é diferente, tem porque a gente está vivo com um propósito. Se a gente entender isso, a gente está empregado com um propósito, a gente está casado com um propósito, a gente tem uma tarefa para fazer. E muitas pessoas, às vezes, dependem daquilo que a gente vai produzir ou frutificar. Né? Agora, aí entra essa questão, né? Porque a questão da procrastinação espiritual está muito relacionada ao excesso de outras coisas que ocupam o lugar de Deus, né? Então, eu acho que a concorrência, Manu, com a qual a gente convive constantemente, ela é muito grande. A concorrência é muito intensa, contínua. Ela nos acompanha o tempo todo. E isso compete com esse tempo ou prioridade que a gente deveria dar para as coisas de Deus. E a gente cai nessa armadilha, né? Detalhe, quando a gente fala coisas de Deus, quando a gente fala de coisas que concorrem, eu acho que a gente também pode incluir o ativismo nas próprias questões relacionadas à igreja. Sim. Tá? Porque questões relacionadas à igreja, o serviço da igreja, as demandas da igreja, isso não se traduz necessariamente em relacionamento com Deus. Bíblia, oração, intimidade, não necessariamente. Então, tem gente que cai nessa armadilha de achar que, não, tudo bem, toda a minha demanda gira em torno das coisas de Deus, da igreja, dos afazeres, etc. Então, está tudo certo. Mas onde é que está o coração, né? Daí a pouco você está sugado por esse ativismo, mas não teve tempo de orar. Sim. Não teve tempo de ler a Bíblia, não teve tempo de parar, de conversar com Deus, não teve tempo. Sim, é importante isso que o senhor está falando. Muitos dentro da igreja abraçam tudo que podem ao seu redor, né? Quando a gente se fala de ministérios. Eu sou um ministério tal, sou do ministério tal, sou do ministério tal. Abraça um monte de coisa. Abraça o mundo dentro da igreja. E ele quer um resultado dentro de tudo isso que ele está fazendo. Porém, o resultado não vem. Por quê? Porque por muitas vezes ele vai dar prioridade a uma coisa e vai deixar de fazer a outra.
Ou então ele vai ser meia boca em uma, e meia boca em outra, e meia boca em outra. Eficiente em nada. Não vai ser eficiente em nada. Então, ele vai falar assim, depois eu faço isso. Depois eu faço aquilo. Eu vou dar prioridade nisso agora para fazer outro depois. Só que aí ele não vai conseguir fazer nada, porque ele não tem um tempo que ele sabe administrar, ele não tem foco, e isso acaba resultando no que o senhor falou. Falta de oração, falta de leitura da Bíblia, falta de consagração. Por quê? Ele abraça tudo. Tudo que vem, ele quer fazer. Só que a vida dele mesma, com Deus, não está nada boa. Porque a pessoa que abraça tudo não tem nem tempo para orar. Não tem tempo para fazer. Porque ele tem trabalho em casa ainda para fazer, tem o seu trabalho secular, tem filhos, tem família. E aí eu me pergunto, será que esse procrastinador tem tempo para a família? Porque é algo importantíssimo. Se eu tenho tempo para ministério, 1, 2, 3, 4, e não tenho tempo para minha família, eu estou errando. Tem os dois lados, né? Tem esse lado que a gente está falando, que é as demandas da casa de Deus, ela acaba nos tirando tempo de qualidade com Deus, se a gente não vigiar nisso. Um pastor, por exemplo, se ele não vigiar, ele vai ler a Bíblia para pregar. Sim. Ele vai ler a Bíblia quando ele tem que pregar, e não como um devocional. E tem a outra parte, que é encaixar a ida à igreja na agenda semanal. Depois que já agendou a semana toda, aí eu tenho que colocar uma frequência na igreja nessa minha agenda semanal. Tem gente que trabalha assim também. E quando não sobra tempo, não tem igreja. Não tem igreja. Não deu para ir à igreja essa semana, um exemplo. Não estou nem falando de tempo com Deus. Ir à igreja para sentar, ouvir uma palavra. Por quê? Porque ele trabalhou a agenda com outras prioridades. E aí Deus ficou por último ou sem nada. Sim. Pastor Ramos escreveu aqui, muito interessante, ele botou, o problema não é falta de agenda, né? Isso aí. O problema é o excesso de outras coisas ocupando o lugar de Deus. Isso aí. Que é Vocês já se sentiram assim? Não foi, assim, deixa eu vou saber explicar. Não foi você que fez a tua agenda. As coisas fazem a tua foram agenda. se configurando A agenda que te... no seu dia a dia. A agenda se forma em tua volta. E elas impuseram a agenda quando você vê, ela está montada. E te deixou meio que sem escolha. Sim. Você é escravo da agenda. Escravo daquela demanda. Já passaram por isso? Acho que... quando quando né? você é dominado pelas coisas, pelas situações. Pelas demandas. Você é dominado. Você não domina as demandas. Você não tem um controle. Você não tem administração. Você não tem uma planilha para controlar uma coisa isso. libertadora que eu acho que a gente precisa aprender a exercitar é dizer não. É verdade. Tem coisas que tem que... Tem gente que tem dificuldade de dizer não para certas agendas ou certas demandas que seriam secundárias, que não deveriam estar naquela ordem de prioridades da minha semana ou do meu dia. Não deveriam, mas eu não soube dizer não. Eu não aprendi a dizer não. Perde, né? É a necessidade de ou ter que ficar agradando, é a necessidade de... Eu acho que esse caminho aí. Segundo a minha esposa, ela falou que está me ensinando a dizer não. Eu estou aprendendo a dizer não. Estou aprendendo. Eu aprendi há algum tempo já. Eu estou aprendendo. Agora, existe uma arte nesse processo de dizer não. Você pode dizer não sem mencionar a palavra não. Sim, claro. Você pode dizer não de N maneiras. Entendeu? Por isso que eu estou aprendendo. Não. Trazer um momento poesia. É um podcast de homens, né? A gente não pode botar poesia nessas coisas, mas um momento de poesia. Tem um grupo chamado Canção e Louvor, que a gente gosta muito lá em casa, Débora escuta o tempo todo. Eles têm uma música que diz assim, és todo o céu que eu quero. É uma oração, né? Tá. Todo o céu que eu quero é a tua presença. A tua presença. E ele diz assim no texto assim, ó, eu sou a tua casa, mas às vezes deixo entrar quem não deveria ocupar o teu lugar. Olha isso. É o que ele está falando aqui. É isso aí. É exatamente o que ele está falando aqui. Essa experiência de Deus, de céu na nossa vida, às vezes é ocupada pelas necessidades, demandas, até da igreja mesmo, que às vezes são coisas da igreja, mas não necessariamente aquilo que Deus queria que você fizesse naquele tempo. Então você tem que administrar isso, né? Para a gente que está tomando conta de pessoas e de igreja, é um pouco mais complicado, porque as demandas vêm sobre nós. E tem umas que são inevitáveis. Uma visita,
né? Alguém que está sofrendo, essas coisas. A presença num sepultamento. A presença num sepultamento. Aí pega a gente de surpresa. Aí não tem jeito, mas... Tem pra onde correr, mas tem como... E tem que mudar a agenda. Administrar bem. A agenda agenda precisa estar pronta. Ela tem que estar pronta. Porém, há exceções. A sua agenda é toda cheia de condicionantes, né? Vocês têm um hábito de, começou a semana, organizar a agenda da semana? Por exemplo? Algumas coisas já estão na agenda. Pelo menos tentar, né? Claro que a rotina da gente nunca é exatamente aquela. Ali, exatamente. Mas aquilo que é pelo fixo menos, e é programável... Você tem esse hábito? Eu tenho. Terça, quarta, quinta. Eu tenho porque a minha esposa me ensina a ter. Terça, quarta. No meu caso, terça, culpa quarta. dela. Culpa é dela. Terça, quarta, quinta e domingo já está na agenda, né? Não, eu tenho academia, eu tenho coisa tudo. Fora isso. A minha semana é assim, terça, quarta, quinta e domingo. Você já tem a minha agenda é compartilhada. Certos dias. A minha agenda é compartilhada com a dela. Eu aprendi... As outras coisas eu posso... Eu aprendi porque eu não sou muito organizado. Eu não sou organizado. Eu confesso aqui o meu pecado. Eu também não. Então, esse lado de cada mesa é bem prejudicado. Está bem prejudicado. Tá bem? Esse lado aqui está complicado. Eu não sou organizado. Vocês organizam orçamento? Então, o que eu faço? O que eu faço? Eu já sei quanto eu vou pagar em dezembro desse ano. Aí tá louco, senhor, cara. É a Débora da sua casa. Meu Deus. Tem uma Débora que faz isso. Eu não organizo isso. O que eu faço? Eu tenho uma planilha lá em cima, né? Que foi, inclusive, aqui a gente está com... Aqui a gente está andando em... Cara, a gente está Nós estamos lascados há muito juntos. tempo junto nessa aqui, ó. A gente está aqui, ó, em sintonia. O lado podre da mesa é esse isso aqui. Tadinho, cara. O Senhor tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Vou andar aqui. Então, a minha esposa também, como a do nosso querido pastor Davi, eu falei, eu tô com muita coisa para fazer, eu já tô com a minha cabeça aqui. E aí ela, por que tu não faz? Eu tenho uma agenda antiga, eu sempre fiz, né? Quando eu me via meio perdido, eu sempre fazia uma agenda para eu poder me administrar melhor o meu tempo. Então, o que eu fiz novamente, né? Depois que conversei com ela, já tem alguns anos isso. Eu fiz uma planilha do dia todo. Acordei, eu boto lá, acordei. O que eu fiz? Assim, 6h45, tomar café. 7 não sei o quê. Sério? Levar as crianças na escola às 7h15. No banheiro, atrasa, pior que já aconteceu. Tá hora, mano. Não, acontece isso. E aí... Gente, isso é só pro Manu, hein? Não, eu fui colocando passo a passo o que eu tinha que fazer. De tal hora, ler a Bíblia, de tal hora. O que mais? E eu fui fazendo até a hora de dormir. Quanto tempo você conseguiu manter isso? E na hora de dormir, o que mais? Não, aí tem aquela hora especial, antes de dormir. Antes de dormir, você que é homem, que tá aí, ó, você sabe muito bem o que a gente faz antes de dormir. A gente vai no banheiro para dar aquela... né? Porque a bexiga tá cheia, a gente vai e depois dorme. Não é isso? Aí ele já tá cheio de maldade na cabeça, tá vendo só? Que isso? Tá vendo? A maldade não é só desse lado, não, ó. Lá do outro lado também tem. Lá de cá é incompetência, meu lado de lá é maldade. Né? É maldade. A gente aqui a gente se enrola. Eu notei umas coisas interessantes aqui. Primeiro, a procrastinação espiritual, ela assassina oportunidades. Ela mata algumas oportunidades que você ia ter, mas você deixou de ter. É verdade. Porque até a vida espiritual, eu acho interessante que Jesus, sempre que curava alguém, falava assim, levanta, pega a tua cama e anda, miserável. Não é para ficar sentado aqui. Você não é curado para ficar parado, você é curado para caminhar. Para avançar. É isso aí. E aí ele perguntava, você tem certeza que você quer? O que você quer? Você quer ser curado? Ele perguntou lá pro leproso, se não me engano. Por que ele perguntou? Porque ser curado implica em ser produtivo. Sim. O cara que é cego, aleijado, ele tem a desculpa de ser improdutivo porque recebe a ajuda dos outros. Mas no momento que você é curado, você tem que caminhar. Nós somos o povo do caminho. Quem não está caminhando ou é cego ou aleijado. Eu acho isso interessante, porque verdade. Você ficar parado é você perder oportunidades. E aí, às vezes eu falo, tem irmãos que têm aquela coisa de cargo na igreja, né? Tem funções que o cara não quer sair dali nunca. Mas a fila que você para trás também é a fila que você para para frente. Quer dizer, ninguém chega no seu lugar porque você estabeleceu ali, mas você não ocupa o lugar na frente, então você também não anda. Então, eu acho que essa dinâmica na vida cristã, ela vai desde a nossa casa até a igreja e tudo mais. E Charles Spurgeon, eu peguei isso dele, olha. Obediência adiada é desobediência. Interessante, né? A obediência. A ordem, o meu pai me ensinava isso, porque ele falava assim, vai lá e faz isso. Eu não fiz na hora, irmão, para ele, eu não precisa fazer mais.
Daqui a 10 minutos já é coça, já é desobediência. Eu já não fiz. Já passou o tempo. Então, a obediência adiada não deixa de ser uma desobediência também. Sim. E muitas pessoas que têm um ministério, que têm uma vida espiritual frutífera, que Deus espera, aguarda, tem expectativa, ela não consegue produzir porque ela não consegue caminhar. Às vezes você tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma função na igreja muito bonita, ele gosta, porque a gente às vezes ama o que faz. Exemplo, um músico. Um músico, ele é muito apegado ao seu instrumento. Então, o cara com 15 anos está lá tocando uma guitarra. Com 60, ele ainda lá tocando aquela mesma guitarra e ele nunca deu uma aula na escola dominical, ele nunca foi um diaconato, ele nunca pregou o evangelho, ele nunca foi fazer um evangelho, porque ele assumiu aquela função ali e procrastinou para sempre a caminhada que Deus esperava para ele. Né? Isso é muito perigoso. Perigoso. E o Senhor, ele nos chama para hoje. Só vê lá na frente, né? Só vê lá na frente. É, quando passou o tempo. Já era. Só que no Evangelho é para hoje. Eu estava lembrando aqui quando o Senhor Jesus chama Pedro, Tiago, chama os pescadores que estavam ali. Ele chama e a Bíblia diz que imediatamente eles largaram suas redes e seguiram Jesus. Então Jesus, a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. Vem, pode me seguir. Imediatamente... Senhor, daqui a pouco eu largo. Senhor, eu tenho que arrumar minha rede aqui. Senhor, eu tenho que tirar uns peixinhos ainda, porque tem que levar... largaram os peixes para lá. Não, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Por quê? Porque Deus tinha um ministério na vida daqueles homens. Quando Deus tem um ministério em nossas vidas, é para largar hoje. Deus falou contigo hoje? Larga hoje e segue o chamado de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar e Deus vai suprir com todas as necessidades. Foi isso que ele fez com os apóstolos, não foi isso? Tem eu me lembrei agora, eu não vou me lembrar a referência, mas aquela história que Jesus chamou alguém para segui-lo. Mateus 9:9, o chamado de Mateus. Rapaz? Não, e aí ele falou que deixa primeiro enterrar... Não, isso aí é outra passagem. Isso não, Mateus 9:9 é aquele que ele estava sentado na coletoria. Do Levi. Ele estava sentado na coletoria, Jesus chegou e falou assim, segue-me. Aí o texto fala assim, ele se levantou e o seguiu. O cara estava trabalhando. É isso aí, abandonou e foi. Tá falando do rapaz que queria enterrar os pais. Eu estava me lembrando, é aquele que Jesus chamou... Deixa primeiro enterrar meu pai. Deixa eu enterrar meu pai, meu parente. Deixa que os mortos... Jesus falou, deixa os mortos enterrar seus mortos, vai tu e anuncia o reino de Deus. Essa não é a tua prioridade, É porque agora estava chamando ele para ser vivo, né? Isso aí. Agora, outra... Quer falar, pastor? Hebreus... Não, você pediu para ele abrir um texto. 3:13. 3:13. É uma outra coisa, é que a procrastinação espiritual vai endurecendo o coração das pessoas, né? O coração não endurece de uma só vez. Vai endurecendo aos poucos. Ou seja, você vai se acostumando com esse atraso. Vai entendendo como normal. Você vai entendendo como normal esse atraso, você vai lidando com isso numa boa. E isso é que é o perigo. A versão NTLH diz, pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. É isso aí, se deixe enganar pelo pecado e nem endureça o coração. A ideia de um processo, né? Esse que a gente também costuma dizer como cauterização, como alienação, esse processo, que é um processo de endurecimento. Então, esse é um dos efeitos da procrastinação espiritual. Que a gente procrastinação não é só em tarefas, é também em se consertar com Deus. Tem coisas que a gente precisa resolver dentro de nós, que a gente deixa para amanhã também. E que ninguém sabe, mas que você sabe que Deus tem urgência que você resolva. Até para Ele poder te usar, para você ser produtivo, para você ser bênção. Às vezes é um vício, é um costume, é um hábito. Às vezes é uma falta de um hábito. Coisas que você precisa resolver no seu interior, que você vai empurrando, né? Alguém resolve, né? Alguém faz. Isso aí. Eu acho que o pastor Davi comentou há pouco a respeito, mas a gente pontuou aqui também que procrastinação espiritual é desobediência disfarçada. É verdade. Né? A procrastinação sabe que deve fazer o bem e não faz. Não é ignorância, é consciência sem ação. Achei isso aqui tão interessante.
É consciência sem ação. Ter a consciência, mas essa consciência não evoluir, nem desdobrar para uma prática, para uma ação, para uma mudança, não adiantou ter consciência, né? O que adianta? Saber que tem que fazer o bem e não fazer, saber que tem que mudar e não mudar, saber que tem que... Não adianta. É verdade. Inclusive, Tiago fala que é pecado, não é isso? Que ele diz o seguinte: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, eu sei que eu devo fazer, mas não vou, vou deixar para depois. É uma omissão. Então, gente, será que a gente poderia cravar, por assim dizer, que procrastinar é também pecado? Vai depender da situação que ele vai... Contextos, muito contexto. Eu acho que sim. Em alguns contextos, sim. Em alguns contextos, sim. Ou saber que precisa abandonar um pecado e não faz isso. É outra. É isso aí. Não consegue fazer, não faz. A pessoa que está pensando nas nossas leis aqui do Brasil, ou até mundial mesmo, se você vê alguém morrendo, se você vê alguém que foi atropelado, se você está numa situação que você... E omite o socorro. Isso, e omite o socorro... Você pode ser responsabilizado. Pode, é crime. É crime. Interessante, né? Bem lembrado. Verdade. Então a gente precisa tomar cuidado, porque existem também as consequências espirituais e as consequências civis, né? O que a sociedade pode olhar para a gente e nos condenar, e aquilo que a palavra de Deus também nos condena a fazer. A não fazer, no caso, né? Então, a gente precisa estar de olhos bem abertos, porque a procrastinação, em determinados momentos, pode ser pecado, em alguns casos, crime. E quando, por exemplo, você sabe que tem que perdoar alguém, mas você adia isso? Fica adiando. Você sabe que tem que perdoar alguém, mas você... eu vou... Não é a sua prioridade. Um dia eu penso nisso. Um dia eu resolvo isso. Quem sabe ele morre antes, né? Talvez não vai conseguir. Pior é se a pessoa morrer antes sem perdoar. Eu já contei isso Mas pra isso é você. complicado. Eu não sei se eu já contei isso. É complicado. Porque a pessoa que não perdoa, a pessoa sofre com aquilo. E também não alcança perdão. Tem e não alcança perdão. Essa questão é muito importante. Eu vivenciei uma experiência tão assim, num momento incômoda e desagradável. Eu não via uma pessoa há 20 anos, mais ou menos. E um dia eu estava no púlpito, começando o culto, né? E eu vi que a pessoa estava sentada no primeiro banco. Eu contei isso aqui, já não me lembro. Não ela estava sentada no primeiro banco e eu reconheci que era ela, mas estava tão diferente que me veio aquela dúvida assim, será que é ela mesmo? Fiquei meio na dúvida. E aí, quando eu ia começar o culto, um pouquinho antes, ela subiu no púlpito e veio me cumprimentar. Quando ela cumprimentou, eu lembrei, fulana, você, quanto tempo e tal, você está um pouquinho diferente. Na verdade, ela estava muito mais magra, muito, e bem diferente. E ela disse, pois é, pastor, eu vim aqui lhe pedir perdão. Eu precisava pedir perdão para o senhor e eu precisava lhe perdoar. Aí eu estava em cima do púlpito. Para começar. Há 5 minutos de começar o culto. E aquela mulher, desfigurada fisicamente, disse aqui, porque o senhor me falou algo há 20 anos atrás, que eu não gostei. Meu Deus. E durante 20 anos eu lutei. Ela guardou no coração. Para conseguir perdoá-lo, mas eu agora estou com câncer, eu sei que eu vou morrer, mas eu não quero partir sem olhar no teu olho e dizer que eu te perdoo e dizer que eu também quero te pedir perdão. Nos abraçamos, eu fiquei muito comovido, né? Me lembrei do episódio acontecido, que na minha cabeça não tinha sido nada para tanto. Mas a gente não sabe como é que impacta os não outros. Tinha, ou seja, eu estava completamente inocente daquela situação, na alma daquela irmã. Nos abraçamos e foi um momento muito gostoso. Realmente, poucos dias depois, ela veio a falecer. Uau. Então, olha como é essa coisa de você, aí em relação a perdão, de você... A urgência, né? Postergar, procrastinar. A questão de tratar o perdão no seu coração. E Deus deu oportunidade. Nas duas vias, nas duas perspectivas, tanto de perdoar como de pedir perdão também. Né?
A gente foca muito em quem tem que perdoar, mas eu acho que a gente precisava focar mais na questão de pedir perdão. Sim. Nas nossas dívidas, né? Eu vejo que a dificuldade grande das pessoas em pedir perdão é, dentre outras coisas, achar que não está errada. Né? Que o erro foi do outro, quem tem que pedir é o outro, esse negócio todo. Então, tem tudo a ver, tá? Porque a procrastinação com relação a isso adoece. Adoece, definha, adoece em todos os sentidos, né? Inclusive na escola dominical agora, nesse período de janeiro e fevereiro, a gente trabalhou essa questão da mente, de cuidar. Estamos trabalhando agora e essa questão de cuidar da mente, da alma, do espírito, e isso envolve o perdão. Quem sabe a gente esteja falando para pessoas aí que estão administrando isso, empurrando com a barriga, como diz o outro, mas não resolve, né? Não resolve. E quem adoece é o próprio indivíduo, que sabe que tem que fazer e não faz. E a gente deve fazer? Hoje. Salmo 95, 7. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. É para hoje. É isso aí. Quando a gente ouvir a voz de Deus, é isso aí. A melhor tem coisa uma urgência na vida, né? Tem uma urgência na vida. Logo. Tem. Agora, vamos trabalhar um pouquinho a questão da prática. Como vencer na prática esse problema, vamos chamar de quê? Mau hábito, dificuldade, chamada procrastinação. Como vencer isso na prática? Então, vamos pensar aqui. Primeiro, comece pequeno, mas comece hoje. O poder dos pequenos começos, né? Eu preguei essa mensagem há uns 2 domingos atrás. O poder dos pequenos começos. Depois manda pra gente, pastor Davi. Porque mando? Manda pra gente. Vocês não vão gostar, não. Porque os pequenos começos, eles têm o poder de serem sementes de coisas grandes. É isso aí. A semente de mostarda, a grande mágica dela é que ela vai se tornar grande. É isso aí. Num tempo determinado. E quando você começa a estar falando sobre academia, sobre cuidado físico, tudo é um pequeno começo. Você não começa um atleta. Você começa uma pessoa disciplinada que vence algumas... E outra coisa, não adianta você começar com um pesão você não vai aguentar. Grandão, ainda que ele aguenta, mas depois ele não levanta nem da cama. Não levanta nem da cama. Não consegue pegar nem um copo. Eu conheço pessoas que... Fica um dia na academia e 30 dias de cama. Eu conheço pessoas que passam uma semana, um mês na academia e tira foto todo dia e fala, tá pago. Daqui a 6 meses não tá mais na academia. Já é. Não tem disciplina nenhuma. Cadê a disciplina? O pequeno começo traz firmeza, né? Traz consistência, traz estrutura para você ir avançando, vencendo os seus próprios limites. A gente tem limites. Não parece, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu venci a minha timidez colocando a faca nos dentes, assim, fazendo coisas, tomando atitudes que suplantem a minha timidez. Então, foi uma coisa que, pegando o microfone ali, fazendo uma oração ali, em público, e aí você vai ganhando espaço. Perfeito. Mas se você não começa nunca... É verdade. É se desafiando todos os dias. Você falou disso... A gente se parece muito, né, Davi? Caramba, eu e Davi aqui, caramba. Tem uma foto que você mandou pra mim, a gente tava no chão da igreja. Gente, olha só, boa. Na próxima a gente troca as posições aqui da mesa. Olha só, baralho um pouquinho, baralho um pouquinho. Olha aqui. Eu e esse cara aqui, quase 20 anos atrás, né? 20 anos, bora aí. 20 anos atrás, eu mandei pra ele esses dias uma foto. Nossa, a gente era diácono na época, alguma coisa assim. Lavando. Eu era líder de adolescente e tal. A gente estava lavando a sala, limpando a sala, os dois passando pano na sala lá, esticado e tudo. Alguém tirou a foto, né? Alguém tirou a foto nossa. Eu peguei, lembrei disso. Aí ele mandou a foto assim, olha como a gente começou. É isso aí. Limpando o chão lá da igreja. Isso aí. E eu acho que o senhor era o pastor nessa época. Era ele que era o pastor. Ele que obrigou a gente. Ele que obrigou a gente lá a limpar o chão. A gente estava lá limpando. Bom, mas como já passou 20 anos, pede perdão. Libera perdão. Era para colocar a foto aí, Max. Era para colocar a foto aí agora. Essa era a hora. Essa questão de... Caramba. Não eu comentei numa pregação aquela foto que você mandou. É mesmo? Caramba, olha só. Mesmo? Interessante então, isso. Não, tem uma... Nessa então, mesma mensagem. Aqui, eu lembrei disso. Deixa eu terminar aqui. Calma aí. Mas eu também tinha essa dificuldade. Eu lembro,
Por isso que eu falo que os desafios, a gente precisa enfrentar os desafios, como o Davi falou ali, né? Faca nos dentes, faca na caveira. Por quê? Porque às vezes o dia a dia, as situações vão tentar nos frear, vão tentar nos paralisar. Situações que nós vivemos no passado vão tentar nos parar hoje. Aí, como o pastor Rodrigo falou, é hoje que a gente tem que avançar, né? Hoje que a gente tem que lembrar das coisas e paralisar, não. Aí eu estava lembrando que quando eu era criança, me colocaram no altar de uma igreja para cantar uma música evangélica, só que na época nem crente eu era. Nem crente eu era. Aí me colocaram lá para cantar. E aí eu não sabia, meu primo que era crente, ele não sabia a música que cantar, o outro que estava lá também não sabia, e falaram para mim, você conhece alguma música que fala de Jesus? Eu falei, alguma música que fala de Jesus? Sim, conheço, minha mãe cantava para mim, era assim, ó, hoje no céu aparece um anjo dizendo amém, porque Jesus Nazareno foi criancinha também, criança feliz que vive a cantar. E ela cantou isso. Só que era uma música secular, só que era um cantor secular. Só que a única música que eu conhecia de Jesus era essa. E aí eu fui cantando, eu falei, vou cantar e vocês vêm comigo. Aí eu comecei a cantar, hoje no céu aparece. Aí os dois meninos, aparece. Aí eu, um anjo dizendo amém. Aí eles, amém. Aí eu, porque Jesus Nazareno, Ai, Nazareno. Se animou. Meu amigo, eu ouvindo eles falando isso, comecei a gargalhar. Comecei a rir, e eu não conseguia parar de rir, e aí o pastor veio, pegou o microfone nosso, tirou o microfone? Pegou a gente dali, tirou Acabou a gente dali, acabou com a nossa farra. E detalhe, depois eu ouvi... Por isso que a gente nunca passou por essas coisas. Por isso eles estão sentados mas aí, ele ficou traumatizado. O cara se converteu na Sapucaí. Mas aí, depois disso tudo, eu ouvi algumas palavras que me feriram muito, de pessoas que eram próximas a mim. Então, essas pessoas falaram coisas que fecharam o meu coração. Olha que coisa. E eu passei a ter medo de microfone. Medo de microfone. Então, eu precisei vencer essa batalha. Hoje está vencido, né? Para que hoje eu pudesse falar. Hoje eu estou aqui falando pelas, né? Então, assim, é vencer os desafios para que você possa avançar. Então vamos avançar. Então, na prática, como vencer isso aí, comece pequeno, mas comece hoje. Né? Verdade. É melhor 5 minutos de oração hoje. 5 minutos de oração hoje vale mais do que 1 hora planejada para nunca. É isso aí. Isso é muito dessa. bom. Isso é muito bom. É isso aí. Segundo, marque um horário com Deus. Homens funcionam bem com agenda. Eu tenho que ter duas. Se não tem Uma horário... com os meus compromissos e outra uma agenda para me lembrar de olhar a agenda. Essa é boa, essa é boa. Se não tem Aí horário... fica difícil, né, Rodrigo? Não anda o podcast, cara. Aí fica difícil. Se não tem horário, fica Nossa. para quando sobrar o tempo. A gente quer ser humilde, porque quando ele tenta ser humilde, os caras vão arrasa mais ainda. No negócio. Ó, isso aqui é muito interessante, porque nós somos diferentes, né? Glória a Deus. Somos sim. E a Que gente bom. consegue descobrir qual é o seu melhor horário para algumas coisas. Sim. Tem gente que acorda e funciona super bem. Eu sou assim. E quando tá chegando a Eu sou hora de deitar para descansar, Já era ele já ele. não tá funcionando, ele já tá indo. Eu sou um cara da noite, já Durmo 2 horas da manhã. Já tem gente que de manhã tá Eu sou lendo. da manhã. Tá lendo. 1, 2 horas da manhã. Eu sou da manhã. E de Eu madrugada gosto tá da manhã. elétrico, de meia-noite tá elétrico. Eu funciono mais de manhã também. De manhã. Isso eu sou igual a você. Isso Eu é tenho- prejudicial para a saúde, tá? Vai estudar sobre sono. que Isso você é vai ver diferente isso. de vocês Os meus todos. Eu durmo sobrinhos- 5 horas por noite. Os meus sobrinhos, os Eu meninos, filhos funciono da bem minha de irmã, noite. Mas o- Olha que o mundo para, é a hora que eu começo a funcionar. Eles- eu sou mais ou menos. Eu durmo pouco também. Eles Fala, foram, Rodrigo. eles foram dormir lá em casa agora. Eles quem? Os meus sobrinhos, Ah. filho da minha irmã. E o mais novinho, o Theo, ele foi dormir lá um dia lá conosco, uma noite lá conosco, e o dia foi bem cansativo nas férias. Aí ele deitou, ficou lá. Aí a Vitória falou: ó, qualquer coisa você pode chamar a gente, tá? Aí ele, tá, boa noite. Já caiu dormindo. Olha lá, Qual a idade Apagou. dele? 6 aninhos, ela falou. Que isso? Ele é igual meu pai. Tá conversando com a gente, daqui a pouco. Tá roncando. Não, eu quando eu deito, que é pra dormir, então é Foi. só se tiver barulho ou luz, aí eu fico... Foi. Eu já deito pra dormir. Agora, de manhã,
eu já acordo elétrico, ou seja, é o melhor horário que eu tenho. Eu acordo bem resolvido. Eu não acordo a prestação também, não. Não, também não. Eu acordo bem. Não, o meu horário... Se eu dormir 5 horas, eu acordo pleno. Se tiver que orar, qualquer coisa, é melhor de manhã, cara. Pra mim também. Nisso eu sou igual a você. Vai tentar fazer à noite? Eu sou igual. Eu durmo Cada pouco. um tem uma dinâmica, né? Mas tem que descobrir isso, ficar mais tempo você sem não fazer vai dar o nada. melhor tempo pra Deus. Aproveitar bem o tempo, né? Aproveitar bem o tempo. Procrastinar mais um pouco. Vamos ler a Bíblia sempre antes de dormir. O que vai acontecer? A gente Vai dormir. Vai dormir, pô. Vai dormir. Vamos lá. Elimine o gatilho da distração. Celular, por exemplo, é um dos maiores inimigos, né, dessa constância. E é mesmo, hein? Eu acho que ninguém aqui discorda disso. Não. É complicado ler a Bíblia com o celular do lado. É complicado orar com o celular. É complicado fazer certas coisas com o telefone celular do lado. Sim. Não tem como. Inclusive, algumas empresas, falando paralelamente um pouco a isso, parece que até restringem o uso de celular. Não pode, em determinadas funções, né? Naturalmente. Não pode, porque compromete a produtividade da pessoa. Indústria. Enquanto algumas áreas o celular é um fator diretamente ligado a isso, outras atrapalha a produtividade da pessoa. Indústria, fábricas, pode até causar um acidente. Exatamente. Inclusive nas escolas, ensino fundamental, ensino médio também não podem mais celular. Hoje, nas faculdades, estava ouvindo até uma reportagem ontem à noite, que as faculdades, algumas, estão restringindo também. Eles não estão obrigando, né, mas estão orientando os jovens que estão na faculdade uma prefeitura a não usarem eu não o sei celular. se é algum município de São Paulo, não vou me lembrar agora, mas que eles estavam desenvolvendo um projeto lá na Câmara que restringia o uso de celular nas escolas públicas, dentro de uma faixa etária ali, né? Aí estavam discutindo esse assunto, uma polêmica lá e tal. Eu não sei se foi em algum lugar em São Paulo, mas eles constataram com pesquisas, etc., como o uso do telefone prejudicava o desempenho das crianças no aprendizado. Verdade. Aproveitamento, né? Sim. Então, quando eu era mulher, que era proibido levar calculadora para a sala de aula. Era proibido, mas a gente levava um lápis com a tabuada, né? Lembra aquela época do lápis com a tabuada todos aí? nós aqui. A borrachinha da nós. ponta ficava girando assim para ver a cola. Vamos lá. Então, pare de esperar sentir vontade. Isso aqui é uma outra coisa importante. Espiritualidade madura não vive de motivação ou de vontade, vive de decisão. Verdade. Eu acho isso aqui bom. Nem sempre você tem vontade de fazer. Nem sempre tem vontade de fazer. Você está com vontade de pregar todo domingo? Não. Todo domingo você amanhece assim. Às vezes você não vê. Aquela faca no hoje dente, eu vou. Hoje. Não é todo domingo. Não. Mas você tem compromisso de ler, de estudar, de se preparar para isso. Mas quando chega lá... não. Isso aí, aí é um... Jesus não estava com vontade de morrer na cruz. Graça sobre graça. É isso aí. Ele tomou uma decisão. É uma decisão. Foi, boa. Tomou uma decisão. É isso aí. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, vamos embora. Fica aí a dica para nossa galera. Não espere sentir vontade. Decida pela disciplina e pelo que tem que fazer. E até com relação a ministérios, quando a gente fala de ministérios, às vezes a gente vê um chamado em uma certa pessoa, a gente vê que a igreja reconhece isso, aí a gente vai chamar o indivíduo, né? E fala, meu irmão, a gente tem visto, você é um homem de Deus, etc e tal. A gente conhece a pessoa, né? Está dentro do padrão. Ah, não, pastor. Hoje não, eu estou com algumas coisas ainda, e não sei o quê, e fica empurrando. Meu filho, é para hoje. Mas será a que você zona de não ouviu? conforto também, né? É a zona de conforto. Ajuda o cara a procrastinar mais. Isso, Então acaba que a pessoa não assume uma responsabilidade que Deus está chamando justamente por isso, pelo conforto. A zona de Olha conforto. outra coisa boa aqui. Tem alguém que cobre você. Tem alguém que te cobre. Homem que caminha sozinho tem mais facilidade de desistir. Isso é bom, né? Bom. Alguém que cobre um amigo, a esposa. Compartilha com alguém que se importa com você, seus objetivos, suas necessidades. Que essa pessoa vai começar a te impulsionar, né? Sim. Isso aí. É importante que o homem tenha amigos homens, claro. Amigos homens. Que não tenha amiga mulher, porque é mó furada. Não tenha amiga. Mesmo? Mas a sua esposa precisa ser sua amiga. A sua esposa precisa ser aquela que anda do seu lado. Porque se você, que está nos ouvindo hoje, se você tiver a sua esposa como a sua melhor amiga,
saiba de uma coisa, você vai errar muito menos, porque você vai ter alguém que vai falar a verdade para você. É isso para os casados. Quem não é casado tem um amigo. Tem um amigo, tem outros amigos, tem a mãe que pode aconselhar. Tem irmãos, pessoas próximas que você sabe. Alguns pensamentos aqui, para a gente meio que caminhar já para a conclusão. Procrastinação espiritual não é um grande pecado escandaloso, é um pequeno atraso diário que vai esfriando o coração da gente. Verdade. Normalmente, o que Deus está pedindo de você hoje não é algo complicado. É apenas voltar. E a frase para a nossa reflexão, e com ela a gente caminha mesmo para o final do nosso papo de hoje, é essa aqui: o maior inimigo da vida espiritual não é o pecado visível, mas é o adiamento silencioso das coisas. Esse é o maior perigo. O pecado visível está ali, a gente se choca com ele, a gente é mais provocado a um conserto, a uma mudança, é uma coisa... Mas o adiamento silencioso é traiçoeiro, é sorrateiro, é enganoso e, no final das contas, letal, né? O adiamento silencioso. Eu nunca me esqueço, pastor Davi, de um grande amigo, um amigo que tínhamos, ele era um pastor, que faleceu de câncer de próstata, com 49 anos. Meu Deus. Depois, em off, eu digo o nome dele. Ele faleceu porque ele estava passando mal e não queria ir no médico. E a esposa disse, vamos. Com muita luta, ela conseguiu levar. O médico pediu uns exames. Aí também demorou para fazer os exames. Fez. Não queria levar o exame no médico. A esposa lutando, vamos levar o exame, não queria. Ela pegou sozinha o exame do marido e levou para o médico. Aí o médico abriu e disse, manda teu marido vir aqui ontem, que pode ser que ainda dê para fazer alguma coisa. Ela foi e deu um recado. Ele, não vou. Se Deus quiser, Deus cura, mas eu não vou. Quando ele começou a passar mal, aí resolveu ir, algum tempo depois. Aí o médico foi examiná-lo e disse, olha... Não tem mais como. Não tem mais nada para fazer por você. 49 anos. Dias depois ele morreu de câncer. Eu estava no enterro e a esposa contou isso para mim e para Osair, num cantinho assim no velório. Chamou a gente num cantinho e disse, pois é, pastor, aconteceu. Aí contou essa história. Ou seja, tudo isso por causa da terrível procrastinação. Verdade. A procrastinação pode ser letal fisicamente, pode ser letal espiritualmente, pode ser letal emocionalmente e assim por diante. Acontece muito com homens, nessa coisa de não fazer seus exames, não cuidar da saúde. Muito. Empurrar para lá, empurrar para cá. Exatamente. A gente nem entrou nessa área, mas cabe aqui um alerta mesmo. Não fique deixando para depois. Porque esse tempo perdido pode ser um tempo perdido. A rádio relógio, adorava a rádio relógio quando era moleque. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. É um milagre que não se repete. Poxa. É isso aí. Olha o valor que tem, né? Ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Salmo 90, é isso aí. E levar em conta o dia que a gente está vivendo. É isso aí. Para que ele seja frutífero. Justamente. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Vamos nos despedir aqui da nossa... Foi muito bom. Gente, muito bom. Saudade dessa galera. Muito bom estar com vocês aqui também. Espero que esse papo aqui, de alguma maneira, possa ajudá-lo a refletir, a pensar. E mais do que isso, possa ajudá-lo a tomar novas decisões, como a gente viu aqui. Pequenas decisões, mas que vão trazer grande reflexo e repercussão sobre a sua vida. O ano ainda, podemos dizer, está começando, né? E, portanto, dá tempo da gente voltar à disciplina, dá tempo da gente repensar nossas posturas, nossos comportamentos, que, de alguma maneira, Deus possa abençoar você e isso possa provocar mudança na sua vida. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês, curta, comente, compartilhe o nosso programa. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E ore por mim e pelo pastor Emanuel para que esse ano a gente melhore um pouco, né? É isso aí. Abração, gente. Um abraço, gente. Tchau. Abraço.